Bom dia, amados irmãos, que a graça e paz de Deus esteja com todos. Mais um dia lindo de sol, mais um dia onde nós podemos estar falando um pouco da palavra de Deus. Primeiramente, eu quero pedir perdão aos irmãos que ainda estou tentando ajustar a questão do som. Como eu já disse anteriormente, não sou youtuber, extremamente caseiro esses vídeos, mas é o que Deus pôs no nosso coração, nas orações da madrugada, que eu pudesse compartilhar com os irmãos, com os amigos, aquilo que Deus tem posto no meu coração nesses momentos que a gente está aí, enclausurados, muitas vezes angustiados, preocupados com o dia de amanhã. Mas quero começar dizendo para vocês que o dia de amanhã a Deus pertence. Então vamos nos alegrarmos, vamos compartilhar o que tem acontecido no dia a dia. Para algumas pessoas esses vídeos têm sido bênção, Eu vou compartilhar com vocês o que a minha mãe falou. Ela está muito feliz porque ela mora em outra cidade, está sozinha, e esses vídeos têm ajudado ela a ter um pouquinho de contato com a gente, A gente tem tentado falar com ela sempre, mas muitas vezes a própria internet impede, Porque lá é um local de difícil sinal. Amém? O texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês é o livro de Samuel. Como os 2 capítulos são extensos, eu quero fazer um pequeno resumo da vida de Ana. Muitas vezes a gente lê o Samuel e procura focar somente no personagem principal, que é Samuel. Mas Ana, ela tem um papel muito importante nessa história. Ela era casada com Eucana, que tinha outras esposas, e uma delas humilhava Ana. Ela falava mal de Ana porque Ana não tinha ainda filhos, e aquilo deixava ela muito triste. Qualquer mulher, ela deseja ser mãe, Qualquer mulher, ela quer ter essa experiência de mãe. E na situação de Ana, ela se sentia desvalorizada, humilhada. Ela olhava para o seu esposo e achava que ela não tinha capacidade nem de ser mãe. E aquilo incomodava ela. Apesar de tudo isso, Eucana ainda era um bom marido. Tanto é que ele pergunta para Ana, lá no capítulo 1, versículo 8, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, Eucana, apesar de tudo, que naquela época a mulher era desvalorizada, a mulher, na época ali, ela somente servia para dar filhos, e Ana não dava. E fazia os afazeres da casa. E as outras esposas não valorizavam Ana, Muito pelo contrário, Ana ali, ela se sentia inútil. E mesmo assim o seu esposo gostava muito dela. Era um bom marido. E inclusive, para você ter uma ideia, até mesmo o seu líder espiritual, em um dado momento, achou que Ana estava bêbada, estava alcoolizada. Ana estava orando e chorando, só que aquele jeitinho de mulher, que é delicado, ela murmurava a oração. E a impressão que ele teve de que ela estava bêbada. E ele vai lá e chama a atenção de Ana. Por que ela estava bêbada dentro do templo de oração? Ana se justifica, diz que não, que na verdade ela estava orando porque ela era infeliz, ela era triste porque ela não poderia dar um filho para o seu esposo. Eli chega para ela e fala, Ana, vá em paz e que Deus ouça suas orações. Que o Senhor sempre pense bem de mim, diz Ana.
e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. O texto conta ainda que Ana, algum tempo depois, ela engravidou e teve o seu filho Samuel. E nas orações de Ana, fez uma promessa para Deus, que se ela fosse mãe, ela daria o seu filho para que fosse servo de Deus. Isso aconteceu. Ana engravidou de Samuel, e quando ele desmamou, o texto diz, ela foi e entregou a Eli, o filho da promessa. E ali Samuel cresceu, e a história conta que foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Mas aonde eu quero enfatizar o texto, em 1 Samuel 2, a oração de Ana. Também ela é extensa, eu vou ler alguns versículos para vocês. O Deus eterno encheu o meu coração de alegria por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Eterno, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens, e não digo mais palavras orgulhosas, pois o Eterno é Deus, que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornaram fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Deus eterno é quem tira a vida e quem dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e faz voltar de lá. Ele faz que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira a miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são do Deus eterno. Ele construiu o mundo sobre eles. Amém? Você vê nesta oração o agradecimento de Ana. Ela era infeliz e agora ela está alegre. Queridos, não há mal que dure a vida toda. Se nós entregarmos as nossas tristezas, dificuldades e lutas para Deus, Ele nos honra no tempo dele, não no nosso. Muitas vezes nós desejamos as coisas como para ontem, né? Como eu brinco, como miojo. 3 minutos nós oramos e queremos a resposta. Muitas vezes ela leva horas, dias, anos. Mas no tempo de Deus, Ele sempre responde. Que a graça e paz de Deus, como Ana se alegrou, Deus possa alegrá-los. Eu continuo orando por vocês, irmãos, por vocês empresários, por vocês empregados, por vocês de casa. Eu continuo orando e pedindo a Deus que nos alegre, que neste momento a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe.